27 de maio de 1956, em um pequeno salão localizado na Praça Nossa Senhora da Conceição, com esquina para a Rua da Glória, nasce uma pequena congregação, que mais tarde, em 13 de janeiro de 1957, ganharia o título de Igreja Batista de Monte Castelo, presidida pelo pastor Jonas Macedo. Fundada por Bernardo Fon e sua esposa Berenice Fon, com o auxílio do casal Guilherme e irmã Stoll, juntamente com os irmãos Manuel Gregório da Assunção, Maria José dos Santos Assunção, Helena Augusta Ferreira e pela irmã Terezinha de Jesus Frazão, a Igreja Batista de Monte Castelo começou a crescer e desenvolver um trabalho comprometido com a difusão do Evangelho na cidade de São Luís. E louvo a Deus pelo fato de Deus ter proporcionado àquele missionário a implantação de uma igreja que hoje, pela graça de Deus, como podemos ver, e ao completar já os seus 50 anos, podemos dizer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós através do ministério dessa igreja. Essa igreja Batista de Monte Castelo é uma igreja que tem uma história de marcante acontecimentos. É uma igreja em que dela tem surgido tantos eventos, tantos departamentos em que dignificam o reino de Deus. Podemos dizer, o seminário foi criado nessa igreja, a PEC foi criado nessa igreja. Nós vemos a Associação das Igrejas, a Grande São Luís, foi criado nessa igreja. E todos esses movimentos em que está expandindo o reino de Deus, saiu da Igreja Batista de Monte Castelo. E hoje, pela graça de Deus, nós podemos ver que Deus tem abençoado essa igreja grandemente, porque ela tem uma história muito grande. Seria difícil nós podermos calcular no momento, em dizer aquilo que deveríamos dizer, o tanto que essa igreja tem produzido, o tanto que essa igreja tem feito tudo para a honra e glória do Senhor. Com o crescimento na realização dos trabalhos propostos pela Igreja Batista de Monte Castelo, a amada noiva do Senhor passou por alguns momentos de transições na sua liderança durante a década de 60. A liderança, que no início da década era administrada pelo pastor Ricardo Gibbs, logo foi assumida pelo pastor Rafael Goslani, no ano de 1961, que juntamente com o irmão Manuel Assunção, não mediram esforços para dar o prazer da liderança a Leônidas Lima, primeiro brasileiro a exercer a liderança como pastor na Igreja Batista de Monte Castelo. No ano de 1964, o pastoreado da igreja ganhou grande colaboração do casal Les e Beula Armeide, que tinham como propósito a construção de um novo templo que foi inaugurado em 25 de abril do mesmo ano. Com a propagação da Palavra de Deus através da Igreja Batista de Monte Castelo, a igreja começa a gerar suas primeiras filhas. Igreja Batista Nova Vida, localizada no Maiobão, e a Igreja Batista do Centenário, no Anjo da Guarda, que faziam parte do resultado de um trabalho que é contemplado com louvor pelo corpo de Cristo. A igreja é assim, a base da minha casa, é a casa de Deus, assim, é um momento para a gente pensar o que nós fazemos, para que adoremos. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe todos os membros, que Deus abençoe este templo, faça dele um templo lindo, para que Deus fique alegre e que hoje tem muito trabalho ótimo. Hoje a Igreja Batista só é amor, só é bênção. O reino
de Deus era anunciado e os anjos celebravam a libertação das almas que eram consoladas pelo amor de Deus através da vida dos irmãos, que tiveram como colaborador desse processo de santificação o pastor Carlos Johnson durante quase toda a década de 70. Também fazia parte desse crescimento o corpo diaconal, que tinha como destaque o irmão Manuel Assunção, que trabalhava como verdadeiro servo, sempre dedicado à obra do Senhor. Na década de 70, outras igrejas foram implantadas pela Igreja Batista de Monte Castelo. Entre elas estão a Igreja Batista Getsemane, Coab, e a Igreja Batista Filadélfia, localizada no Vinhais. O Batista de Monte Castelo hoje, trabalhando no sentido de novos, de um momento muito importante em nossas vidas. Então, eu acho que é só cada um de nós, cada membro, cada família, cada congregado, cada membro, se identificar, né, com o que a Igreja Batista está vivenciando, né, e procurar se encaixar em um ministério. Eu acho que igreja é isso, nós não podemos viver distanciado um do outro. E a mensagem nesse momento é que cada um de nós, que a igreja somos nós, e cada um de nós viva esse momento, vivendo assim, vivenciando um, ajudando ao outro, como a comunhão que a gente tem visto. A igreja está crescendo, os grupos pequenos, como nós estamos se envolvendo, né? Que cada um de nós possa estar mesmo se engajando em um desses ministérios e dando a sua contribuição, fazendo a sua parte, para que a igreja possa vir crescer cada vez mais. A década de 80 é marcada pelo saudosismo das crianças, jovens e adultos da época. A Igreja Batista de Monte Castelo passava por novos momentos, sob a liderança do pastor Raimundo Nonato, na construção de novas filhas, como a Igreja Batista do Bom Jesus, Igreja Batista do Quatraque e Igreja Batista Torre do Sol, que tiveram seu nascimento acompanhado pela agradável surpresa do lançamento da pedra angular do Djoma e da aquisição do sítio Betel, que ocorreu na mesma década. Esse período também foi marcado pela expressividade dos jovens através de programações encantadoras, onde a palavra-chave era união. As Filhas da Igreja foi uma época muito boa para nós crescemos também junto, a época onde a igreja realmente vivia em implantação de igreja, fazendo isso como ministério, implantando igreja na cidade. E foi um tempo que nós realmente ajudamos no Bom Jesus, e no Torre do Sol e na Anjo da Guarda, que foi um momento, uma época de muito crescimento para nós, onde nós ajudávamos como membro e também como parte da igreja mesmo, ajudando o pastor ali muito próximo. Para nós foi uma época de muito crescimento espiritual. Que a igreja continue crescendo e nós como membro continuamos sendo mais unidos, entendeu? E trabalhando na obra de Deus. Isso é o mais importante, ganhando almas para Cristo. Com a chegada de uma nova década, a igreja passa por mais um momento de mudança em sua liderança, onde o pastor Hamilton da Cunha Rocha assume o pastoreado com o desejo de alcançar as almas de todas as idades, através dos encontros de jovens, casal, matrimonial e amigos. A Igreja Batista de Monte Castelo também percebe a possibilidade da ampliação da divulgação da palavra através dos veículos de comunicação e investe no seu primeiro programa de televisão, chamado Um Pouco de Sol, que era apresentado pelo pastor Hamilton. Monte Castelo ainda teve a colaboração de outros anjos, como o pastor Eusébio e os missionários Leonardo e Diana. Até hoje, a igreja colhe frutos dos encontros pela grandiosa graça de Deus, que foi concedida e ministrada sobre uma mocidade ativa dentro do seu contexto. Um acontecimento marcante na minha vida aqui na igreja de Monte Castelo foi eu participar do conjunto coral, que nessa época é o nome Laudem, e com muita alegria, porque eu, desta parte, gosto de cantar, e onde tem um grupo que canta, eu quero sempre estar presente. E nessa época o conjunto coral era muito grande, regido pelo professor Daniel Nascimento, na época ministro
de música da igreja e me marcou muito, me fez muito realizada, viu? Me senti muito realizada nesse trabalho. Esse foi um momento alegre da minha vida. E um momento triste, eu tenho que dizer, foi o momento quando Deus chamou o meu filho, no mesmo ano chamou o meu esposo, meu marido, o pastor José Luiz. Mas mesmo assim, com um momento triste, a igreja me acolheu, me confortou e me deu o seu ombro para eu receber a ajuda que estava precisando naquele momento. Gostaria de parabenizar a igreja pelo desempenho durante esses 50 anos, porque esse tempo todo sempre foi uma igreja saudável. É chegado o novo milênio, um novo século, uma nova perspectiva para o corpo de Cristo no cenário maranhense. Com a saída do pastor Hamilton, a Igreja Batista de Monte Castelo recebe verdadeiros anjos do Senhor para liderar seu povo. O pastor Samuel, junto com sua esposa Connie Jill, são anunciados membros da Igreja Batista de Monte Castelo e fazem parte do início de uma grande mudança, dando continuidade ao trabalho do Ministério de Cura Interior, que mais tarde se chamaria Rever. Com a chegada do jovem pastor Oséias de Araújo Everton Júnior, a igreja trouxe muitas mudanças que fizeram com que o corpo de Cristo pudesse sentir a cura do Senhor. A restauração do corpo de Monte Castelo foi ministrada em vários momentos, permitindo com que os seus membros fossem confrontados e constrangidos pelo verdadeiro amor de Cristo através de sua palavra. Uma nova visão contagiou o coração da igreja e logo se expandiu, com o propósito de primeiro sarar o corpo de Cristo para depois gerar e ministrar o seu amor aos perdidos. A igreja começou a trabalhar de forma contundente o valor ministerial dentro do coração de cada membro do seu corpo, criando ministérios saudáveis para a edificação do corpo de Cristo e expansão do reino, com o desenvolvimento de várias atividades. O MAS, Ministério de Ação Social, vem desempenhando um papel de grande relevância no cenário de São Luís, com várias atividades e projetos. Dentre eles se destacam Parceiros da Cidadania, Sangue Amigo, Infância com Futuro e Piajá, Programa de Iniciação Acadêmica para Jovens e Adultos. A Igreja Batista de Monte Castelo também conta com o auxílio de outros ministérios atuantes, trabalhando para a edificação do seu corpo, como o Ministério de Louvor Vinho Novo, Ministério de Dança Mover, Ministério de Homem, Ministério de Evangelismo, Ministério de Programação e Ornamentação, Ministério de Discipulado, Ministério de Comunicação Criativa, Ministério de Intercessão e Ministério de Crianças. Com o crescimento da igreja, a estrutura física começa a tomar maior proporção através da construção de um novo santuário para adoração. Durante o processo de construção, a igreja passa por vários momentos de superação, fazendo dos problemas pequenos obstáculos vencidos em Cristo Jesus. Esse crescimento físico é acompanhado pela edificação e capacitação dos membros de Monte Castelo através de grupos pequenos, na realização de casamentos comunitários, campanhas de conscientização política, conferências missionárias, treinamentos para líderes e professores de EBD e projetos educativos. Para que em sua estrutura física possa de fato congregar uma verdadeira igreja capacitada a dar e receber pessoas que anseiam o amor de Jesus com o intuito de discipular, capacitar e mobilizar os membros para imitarem a Cristo. Eu quero parabenizar a igreja por mais de 50 anos de bênçãos na vida de cada um aqui. O meu desejo é que ao fazer 50 anos, Deus continue abençoando líderes e liderados e que através do ministério do amado pastor Oséias e família, a missão Ide de Jesus jamais seja esquecida. Com as conquistas da Igreja Batista de Monte Castelo, celebramos e recordamos com gratidão o passado de vitórias brilhantes. Deus nos guiou por sua mão até aqui e com júbilo prossigamos neste meio século expandindo o reino de Deus. O Espírito diz, vem pra sala do banquete, vem derramar
vestidos em mim, permitir-me envolver, tudo a Ele render, sem cessar o adorar. Nada vai me impedir a visão e o anseio do meu coração. Estou com o noivo aqui, está bem perto de mim. É Jesus, meu noivo, sim. Toda a igreja se prostra no chão, enquanto o noivo estende suas mãos, adornada de luz, noiva cheia de unção, noiva pura de coração. Toda a igreja se prostra no chão, enquanto o noivo estende suas